gente vê aí como nas comunidades, nas favelas, esse desafio da segurança é muito grande, principalmente em relação às milícias. E o país tem mais um dado, um cenário que a gente vai tratar aqui para vocês. O crescimento das pessoas vivendo em favelas e em comunidades. É o que eles chamam no IBGE de horizontalização das favelas. Não é mais só um morro, as comunidades, as favelas estão crescendo muito. O IBGE trouxe um novo retrato disso para a gente, dizendo o seguinte: de cada 100 pessoas no Brasil, 8 moram em favelas e comunidades urbanas. São mais de 16 milhões de brasileiros, gente. Esses dados são do Censo 2022, dados que foram divulgados agora de manhã. E a gente vai para o detalhe, então, com o Matheus Marques. Matheus, querido, bem-vindo, bom dia, quer dizer, boa tarde aí para você que está sob chuva. Explica mais aí do Rio de Janeiro sobre essa questão do crescimento das favelas. O Rio, gente, é que tem a população maior, né? A favela da Rocinha. Mas, por exemplo, Brasília tem as 3 maiores favelas ou comunidades urbanas em extensão territorial. Então, Matheus, quando a gente fala desse assunto, a gente está falando do país inteiro, né? Boa tarde. Exatamente, Camila. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no Conexão. Chuvinha começou agora, mas a gente está tranquilo aqui para passar a informação para você de casa. Esses dados foram divulgados agora há pouco, então, pelo IBGE, são trazidos lá pelo que foi retirado do Censo de 2022 e é muito importante a gente ter esses dados para a criação de políticas públicas, para a visão que a gente tem de país também. Você falou, está espalhado pelo país todo, né? Então vamos preencher a tela aí de quem está em casa com essas informações. Essa primeira tela mostra justamente o mapa do Brasil e região por região, né? Como que estão espalhadas as favelas. Então a gente tem a grande maioria no Sudeste ali, mais de 43%. A gente tem o Nordeste também com um grande número, 28,3%. Depois o Norte, 20%. Vindo ainda o Sul com 5,9%. E aí finalizando com o Centro-Oeste, ali com o menor número de favelas. Então, o que a gente tem de dados trazidos pelo IBGE são que o número cresceu. Em 2010, a gente tinha 6.329 favelas aqui no Brasil, em 323 municípios. Já agora, em 2022, pegando o mapa inteiro, a gente tem 12 mil favelas, 12.348, o dobro, né, distribuídas por 656 municípios. Então, um número muito maior quando a gente pega, então, o total do Brasil inteiro. Nossa próxima tela mostra quem são esses moradores, né? A gente tem um número maior do sexo masculino, do sexo feminino, perdão, 51,7% e 48,3% são homens. Mas quando a gente pega esse público, gente, que mora nas favelas, é importante trazer um outro dado que diz sobre os moradores aí das regiões das favelas, porque aqui no Brasil eles são cada vez mais jovens e também mais negros. Entram ali negros no grupo de pardos e pessoas que se declaram negras. Nossa próxima tela mostra justamente essa separação, né, da declaração. Em primeiro lugar, ali dentro da favela, a gente tem quem se declara pardo, depois brancos, depois pretos, indígenas e depois pessoas que se consideram amarelas. Mas sobre esse dado, é importante a gente destacar aí o que foi trazido, que os moradores, então, são mais jovens e mais negros, segundo esses dados divulgados pelo IBGE. E nesse censo de 2022, pela primeira vez, o número de brasileiros que se declarou pardo foi maior do que o de brancos. Então, nas favelas, a cor parda já é predominante aí desde 2010, mas quando iniciou, né? Quando a gente tinha aí pela primeira vez no censo geral, né? O maior número de pardos, mas nas favelas a gente já tinha esse destaque desde 2010. Nossa próxima tela que a gente tem para mostrar para você mostra aí justamente o número de pessoas. Então, a gente tinha lá no censo de 2010 11,4 milhões espalhados por 6.239 favelas e agora no censo de 2022 a gente tem 16,4 milhões espalhados por mais de 12 mil favelas. Outro dado que é importante a gente destacar, gente, é que, obviamente, esse número cresceu, a gente viu aí um aumento bem expressivo, né? Só que em cada pesquisa, em cada censo, né, ele muda um pouco a forma que essa pesquisa é feita, né? Então, segundo os dados aí do IBGE, essa identificação e mapeamento dessas áreas, elas foram aperfeiçoadas nesses 2 levantamentos, então a gente considera aí que os censos são fotografias de 2 momentos diferentes, com nitidez diferente também, né? Então, por isso a gente pode ter, não, obviamente, só um crescimento populacional, mas também de expansão nessa área, mas também sobre a melhora
da coleta desses dados. Mas um dado que chamou muita atenção, quero destacar com vocês agora também, é o número de igrejas que tem dentro das favelas. Olha só esse dado, não tem aqui para passar para vocês. Ao todo, as favelas têm 958 mil estabelecimentos no geral. Desses 958 mil estabelecimentos, gente, 50 mil são igrejas ou templos religiosos. Depois a gente tem 7.800 instituições de ensino, 2.700 locais de saúde. Então, a gente pegando esses dados e comparando, a gente tem para cada hospital em uma favela aqui do Brasil, para cada um hospital ou instituição de saúde nas favelas do Brasil, a gente tem 18 estabelecimentos religiosos. Para cada um hospital, 18 estabelecimentos religiosos aqui no país. Sobre esse tema aí, desse grande número de igrejas dentro dessas favelas, a gente conversou com os especialistas aí do IBGE que fizeram essa divulgação dos dados. Vamos ouvir. Nas favelas e comunidades urbanas, proporcionalmente, havia 18,2 estabelecimentos religiosos para cada estabelecimento de saúde. E havia 6,5 estabelecimentos religiosos para cada estabelecimento de ensino. O que o IBGE faz é fornecer o dado para a sociedade, né? E com base nesse dado vão sendo pensadas as políticas públicas, pensadas as melhorias das condições de vida da população nos territórios e insumos também para que pesquisas sejam realizadas.